Boa tarde. Quanto tempo que eu não apareço aqui, né? E não, eu não virei mendigo ainda, tá? Pode ficar tranquilo. Hoje é um dia muito interessante, porque se passaram 3 semanas desde o meu primeiro ritual de ayahuasca. Sim, eu fiz um ritual de ayahuasca. Eu comentei nos meus últimos vídeos que eu tava pensando em fazer. E acontece que eu fiz. Cara, eu vou tentar explicar aqui um pouco como foi. Não vai ser o foco principal do vídeo, ou talvez seja, mas eu vou tentar explicar um pouco, mas é bem difícil mesmo. Bom, por que eu tinha decidido participar do ritual, né? Como eu tinha falado, eu tava de férias na época. E na primeira semana eu fui lá para Guaramirim, conheci o seu Eliseu. Eles me comentaram desse ritual. Mas ficou por isso. E eu voltei para cá com uns 2, 3 pés atrás de fazer isso. E daí na última semana de férias, que foi dia 4, que eu acho que era uma quinta-feira, eu percebi, bom, terça-feira eu já volto a trabalhar e vai ficar tudo igual. Eu não fiz porra nenhuma de tão diferente assim. Mais vale arriscar fazer isso aí e ficar louco do que simplesmente voltar e não fazer nada, né? Então eu tive um salto de fé e fui lá fazer o ritual. Eu fui na sexta-feira, dormi lá. No sábado eu fiz o ritual e voltei. Na segunda-feira eu voltei. E, cara, foi. É impressionante, que nem, por exemplo, todas as pessoas que eu comentei isso depois quando eu voltei, que me perguntaram, é como se a minha vida tivesse dividido em antes e depois da ayahuasca, assim, é bizarro. É nesse nível de transformador que é assim. E o interessante também é que assim, eu era o cara, antes de fazer, mais cético possível sobre esse assunto. Tanto que eu fui lá sem nenhuma esperança de, eu quero que seja desse jeito, eu acho que vai ser assim, porque eu vi que era assim. Eu só vi um vídeo antes que me pediram pra ver, pra estar um pouco a par da situação, mas tipo, ir pesquisar a fundo sobre como é que é, o que que é. Nunca fui atrás, eu só pulei de cabeça, igual um verdadeiro retardado faria. Então, eu não tinha nenhuma ideia pré-estabelecida do que era, então aquilo lá era. Eu ainda era cético, tipo, das coisas do pouco que eu ouvi que você iria enfrentar seus traumas, você iria ativar sua glândula pineal e ter mais contato com a sua espiritualidade. Eu duvidava muito disso. Eu acho que por duvidar, e mesmo duvidar disso e ter sentido essas coisas, dá mais sentido ainda para isso. Porque uma coisa é você tá com uma ideia para estabelecer na sua cabeça, e daí as coisas que acontecem, você usa aquilo que você acreditava para confirmar aquela situação. É tipo como se eu já tivesse, eu vou ver uns negócios muito loucos e não sei o quê, e daí acontece, e daí atrelado que eu já acreditava, eu acho que aquilo ali é real e começa a dar sentido artificial para aquilo. Comigo foi o contrário, tipo, eu duvidava e esperava que nada ia acontecer. Daí quando aconteciam as coisas que combinavam com as histórias que eu ouvia, eu fiquei surpreso. Realmente comecei a acreditar de verdade naquilo. Bom, primeiro, o que que é ayahuasca? São ayahuasca é a união de duas plantas, chacrona e mariri, que é um cipó. Na chacrona existe uma substância que é em abundância nessa planta, que é o DMT. DMT é uma substância que tem no seu DNA, tem no teu DNA, que só é expressado de uma quantidade absurda na sua corrente sanguínea, 2 momentos da sua vida, quando você nasce e quando você morre. Se você toma só a chacrona que tem a DMT, o teu próprio ácido estomacal neutraliza ela e não deixa ela ir para tua corrente sanguínea.
Só que atrelada a chacrona com a mariri neutraliza seu ácido estomacal e libera a DMT na sua corrente sanguínea. Muito louco. Só dos caras ter chegado nessa conclusão e ter conseguido misturar isso já é absurdo. E o que é mais interessante ainda é que essa prática, ela é milenar. Tipo, não é um negócio que o pessoal descobriu recente. Os indígenas fazem isso há muito tempo. Então é muito interessante. Inclusive, novo cachimbo. Esse aqui foi, eu ganhei no sorteio depois do ritual da ayahuasca. Inclusive tem uma história muito interessante sobre ele que eu vou contar depois que eu ir um pouco mais a fundo sobre o tema aqui. Mas, ó, como vocês podem ver aqui, tem uma escritura EVL, Eliseu Vieira Leite, com uma flecha, muito interessante. Aqui tem os arabescos que ele chama, que é esses detalhes aqui, gravados. Detalhe, tudo feito à mão, tá? Todos que ele faz são todos feitos à mão. Cada um feito à mão. É impressionante. É realmente uma arte impressionante. Então, como aconteceu o ritual? É, primeiro a gente pede, ele pede. Quem guia o ritual foi o. Quem guiou esse aqui foi o Thiago, que é o filho do seu Eliseu. Ele foi chamando o ritual. E daí ele dá uma explicação breve, que nem eu falei aqui do DMT, ele explica, passa rapidinho ali sobre o pessoal tá a par, não, ninguém fica com medo ou muito apreensivo sobre a ayahuasca. Que faz sentido, né? Nem pra mim, eu tava cagado. No começo, sinceramente, confesso aqui, eu estava com medo. Porque, infelizmente, a minha única coisa que eu sabia sobre a ayahuasca era que acho que o neto do Chico Anísio morreu por causa disso aí. Por causa disso aí. Daí me explicaram por quê que ele morreu por causa disso aí. Que no meio do ritual de ayahuasca, na força da ayahuasca, que quando você tá realmente sob o efeito da ayahuasca, o cara decide ir surfar. Daí ele morre surfando. O que é muito foda e poético, se você pensa pra pensar, você para pra pensar, né? O cara surfou o Kali Yuga, tipo, muito foda. O cara morreu surfando. Nos tempos atuais, perante as coisas que estão acontecendo, o cara morreu surfando o Kali Yuga. Riding the Tiger. Muito foda. Né? Mas descansa em paz. E o que a mídia começou a propagar é que ele morreu por causa da ayahuasca. E se matou por causa da ayahuasca. Então, é um pouco injusto, né? Mas até então era só o que eu sabia. Daí ele dá essa breve explicação, todo mundo, ele demanda que as pessoas se ajoelhem ao chão e agradeçam a Cristo para o ritual, que eu achei interessante, porque como a ayahuasca é uma vertente do xamanismo, eu não esperava que ele fosse ter uma visão cristã sobre isso. Isso foi muito interessante. A gente faz oração, depois todo mundo senta na sua cadeira e ele dá início ao ritual. O ritual, você precisa ficar em silêncio e de olho fechado e concentrar na música que ele coloca. Que ele coloca uma playlist de músicas indígenas, que é só instrumental, não tem letra nenhuma. Você foca na música. E a ayahuasca é um líquido, né? Que nem, quando você ferve a chacrona e a mariri, às vezes coloca tabaco junto, ferve e dá um líquido, assim, com uma cor de terra. O gosto eu achei que ia ser horrível, mas é normal, igual eu tomar uma água de barro, água baienta, terra e galho, mesma coisa. E, e a primeira dose
Sabe aquele copinho de café minúsculo assim, o menor, que tu toma num gole? Metade desse copo é uma dose. Daí eu tomei a primeira dose. Daí depois de mais ou menos uma hora, eu acho, ou meia hora, talvez mais, não sei. Não lembro. Como eu tava sem meu celular, eu não tinha nenhum relógio, até porque eu não queria nenhuma distração para aquela experiência na hora. Eu não tinha muita noção do tempo. E tanto que a ayahuasca também mexe com a tua noção de tempo. Então, eu não sei ao certo quanto tempo depois. Daí depois da primeira dose, todo mundo toma junto. Depois da primeira dose, o Thiago acorda o pessoal, porque como você tá de olho fechado, você não vê, obviamente. Você tá de olho fechado. Ele falou, "Ô, boa noite, pessoal." Daí ele explica, bom, essa foi a primeira dose. E daí ele fala assim, você provavelmente não sentiu muita coisa, porque justamente a primeira dose é para você, é para te iniciar no ritual. É para você entrar em harmonia, na frequência do ritual. Então para mim começou a fazer sentido, porque eu tava ficando até um pouco chateado porque não tava acontecendo porra nenhuma. Eu só tava em um estado meditativo assim, eu só tava relaxado, mas eu não tinha sentido nada importante assim, tipo, nada demais. Aí ele fala assim: bom, agora chegou o momento da segunda dose, que é a mesma que a primeira, a mesma quantidade da primeira. Quem não quiser tomar não precisa, mas é aqui que a magia do ritual acontece. E daí, como eu já estava com um pé dentro do lago, eu pensei, bom, vamos mergulhar de cabeça, né? Daí eu tomei a segunda dose e continuei. E com o olho fechado lá. E assim como na primeira dose, tipo, eu não tava conseguindo sentir nada ainda. Então, tipo, tava normal, tava no estado meditativo. Eu tava esperando, esperando. Daí eu lembrei do vídeo. Outra coisa muito importante que o seu Eliseu me falou é que tua postura durante o ritual, tu não pode ficar deitado, assim, pra frente, escorado. Tem que ficar com a coluna um pouco mais reta, igual eu tô aqui, sem perna cruzada, com a perna no chão, sentado normal, com as mãos no joelho, pra alinhar os seus chakras, eles falam. Daí eu foquei nisso. E também, né, com o olho fechado e concentrei na música. E daí eu lembrei de um vídeo que o cara, ele fala que quando ele não tava sentindo nada, ele começou a chamar a ayahuasca, tipo, me mostra o que você quer fazer, me mostra o que que é isso aqui. Vem, me mostra. E, tipo, ele falava essa porra. E daí, tipo, eu achei engraçado. E daí, tipo, tipo, eu não dei crédito pra isso. Tipo, eu falei, essa porra aí foda-se, isso aí não funciona. Só que daí, depois, com o tempo que eu tava entediado, não tava acontecendo nada, eu falei, foda-se, vou testar essa porra aí, né? O que que eu vou perder? Daí eu mentalizei exatamente o que ele falou, cara. Vem, ó, me mostra o que eu preciso ver. Eu mentalizei isso por, tipo, 5 segundos. Ou talvez pode ser mais, que nem eu falei, isso mexe com a tua percepção de tempo. E daí eu comecei a entrar na força da ayahuasca. Que é uma sensação engraçada, tipo, é como se você estivesse se tomando cócegas. E quando começa a sensação, tipo, o cara não quer acreditar que aquilo lá tá acontecendo, porque é muito bizarro. E diferente de álcool ou maconha, que são entorpecentes que te deixam, mo- que acabam com a tua função motora, você começa a ficar burro e não consegue se mexer direito, não é o mesmo com a ayahuasca. A ayahuasca, ela te dá uma hiperconsciência. Tanto que, como eu falei, o ritual, você fica com o olho fechado. Se você abre o olho, você está extremamente consciente. A pessoa tá ali, aquela pessoa tá ali, eu tô aqui, meu corpo tá aqui, eu sinto tudo, eu não tô bêbado, eu não tô chapado. Você tá hiperconsciente. É uma expansão de consciência. Por quê? O DMT, ele estimula a tua glândula pineal que fica no cérebro. Fica mais ou menos aqui na região do meio da sua testa aqui. Bem no meio da sua testa, um dedo acima aqui da sua sobrancelha. E a glândula pineal, ela fica calcificada tanto pelo jeito pelo estilo de vida que a gente leva, por causa dos acúmulos que fica de, principalmente, flúor. Flúor, lembre-se disso.
flúor. Ele fica calcificando a glândula pineal e ela não fica ativa. Glândula pineal, ela é como se fosse a tua porta do consciente com o subconsciente e com a sua espiritualidade e com a força divina. E ela é extremamente tanto decalcificada durante esse ritual quanto estimulada. Tanto que é bizarro. É tipo, é muito inacreditável. É difícil de acreditar que essas coisas acontecem como tu tá fazendo. Principalmente para um cínico como eu. Começa um formigamento aqui, cara. Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Bem aqui. Começa um formigamento. E tu começa a dar risada daquilo. E daí vem um outro insight na hora. Conversando com o seu Eliseu nas outras vezes que eu fui lá, na outra vez que eu fui lá, ele comentou o seguinte: teve um ritual que eles fizeram que uma menina ela teve uma crise de riso e ela não conseguia parar de rir. O que que ele falou pra mim? Isso, na verdade, era o ego não querendo deixar você participar dessa experiência. Por quê? O que que acontece durante na ayahuasca? Agora falando do âmbito científico, no âmbito científico que você consegue explicar cientificamente o que acontece com a ayahuasca. Ela desativa a parte do seu cérebro parcialmente e o que acontece biologicamente é uma morte do ego. Então, você começa a interpretar o mundo e as coisas sem o seu ego interferir nisso. Você começa a interpretar as coisas pelo que elas são. Maluco. Então, a sua risada é o teu mecanismo de defesa do ego, não deixando você experienciar aquilo. Daí eu lembrei disso na hora. E daí eu tentei conter minha risada e me concentrar mais. Outra coisa que é muito interessante do ritual da ayahuasca, que não é um negócio que você espera a brisa vir igual maconha ou álcool. Você precisa se concentrar e meditar sobre o ritual, senão ele não acontece. É maluco, tipo, se eu não tivesse me concentrando para não rir, para e tentar realmente me concentrando para sentir aquilo de verdade, não teria acontecido. Isso é muito interessante. Tá, e o que você sente assim? Sensorialmente, você fica mais sensível. Então, cheiro vai ficar mais aguçado, audição, tato, tu consegue sentir mais as tuas roupas, o que você tá, assim, tá vestindo. É interessante. Sons, você escuta mais aguçado também. E tanto da música você consegue sentir isso, qualquer distração que possa ter, você também fica distraído mais fácil. Por isso que é bom que você esteja num lugar onde você consiga se concentrar, como uma meditação. Então, sensorialmente, é isso que acontece. Então, e muitas coisas que eu tinha visto no vídeo, depois que eu vi depois também aconteceu. Por exemplo, teve uma hora que nos vídeos o cara falou de sentir uma certa levitação. Eu também tive algo muito parecido, que parecia que eu tava levitando, porque eu parei de sentir todo o peso do meu corpo. É como se eu não tivesse peso nenhum. É como se eu não tivesse sendo atraído pelo pulso magnético da Terra. É incrível, assim. E um negócio que o Thiago comenta antes do ritual é assim, que essa parte para mim foi a que eu menos acreditei de início. Ele fala, a ayahuasca, o que ela faz? Todos os seus traumas, mazelas e mágoas que você tem de outras pessoas, todos aqueles assuntos que você não tem coragem de encarar, inseguranças, que você jogou para debaixo do tapete, a ayahuasca pega aquilo e mostra na sua cara, assim. Eu falei, cara, eu não, eu não acredito muito nisso, não, mas beleza. Deveria ter acreditado, cara, foi o que aconteceu, e é bizarro. Tipo, tanto que tinha coisas que eu tinha enterrado e que já tinha esquecido. Literalmente, eu tinha esquecido, eu não lembrava mais daquilo que veio à tona. Tipo, era um negócio que eu não mentalizava há muito tempo. Eu não me dava conta daquilo há muito tempo e aquilo veio. E bizarro, cara. E tipo, como acontece uma morte do ego? Porque o teu ego é o que te impede de resolver os seus problemas e conflitos internos. Você enfrenta e começa a ver aquilo pelo que ele é. E você começa a superar eles durante a classe. Cara, é bizarro, é por isso que é até difícil colocar em palavras sobre o que acontece.
Tipo, realmente é só você indo lá e fazer pra entender o que que é. Porque explicando pra você, assim, é muito difícil. Mas é bizarro. Então, você passa por tudo isso. E você tem visões também. E as imagens que você vê, porque como você está de olho fechado, você vê mentalizando alguma coisa. Mas é uma imagem muito diferente, que você não consegue criar ela. Eu não conseguia, tipo, manifestar. Ah, eu quero ver eu dentro de um carro. Não conseguia fazer isso. Eu só conseguia ver o que a ayahuasca queria me mostrar. Por isso que é um negócio tão metafísico, assim, por isso que é difícil as pessoas acreditarem nisso. Assim como eu não acreditava nisso, até experimentar. Então, é essa parte que é muito interessante. Então, por exemplo, se eu falar pra você, pensa num elefante rosa. Você vai pensando num elefante rosa. Então, isso daqui a 30 segundos, a gente continuar outra conversa e eu mencionar de novo com você. Como é que era a orelha desse elefante rosa? Você vai ter que criar de novo aquela imagem mental e manualmente desenhar aqueles detalhes da orelha dele, do elefante rosa. Na ayahuasca é diferente, tipo, você já ganha a imagem completa, toda detalhada, e você consegue focar e entender tudo de uma vez. É como se você estivesse realmente vivendo aquilo. É como se. E, tipo, a impressão que dá, como eu falei, se você abre o olho durante todas essas visões que eu estava tendo, quando eu abri o olho, eu estava ali naquele lugar, eu estava extremamente consciente sobre tudo que estava acontecendo. É como se eu estivesse ali com o olho aberto, e quando eu fechasse o olho, eu entrasse em outra dimensão e começasse a ver outras coisas, assim. É muito maluco. Do que as pessoas falam, tipo, ah, você pode ter diarreia, vontade de vomitar, essas coisas. Eu não tive, só fiz o vômito, que é a limpeza que eles chamam, que faz parte do processo, até porque a ayahuasca é uma medicina. Muitas pessoas, em últimos casos de depressão e etc., vão para a ayahuasca para se curar e se curam. Porque o que que é a limpeza? É o vômito, né? Falando fisiologicamente, é um vômito. E nesse vômito sai tanto as toxinas que estão acumuladas no seu corpo, então alguma coisa que você comeu que não faz bem, que você não deveria ter comido, algum veneno, alguma coisa, vai sair junto nesse vômito. E daí também tem o aspecto espiritual e metafísico da parada, que é você vomita também todos os seus traumas, todas as coisas ruins que você estava acumulando dentro da sua alma. E eu nunca fui de acreditar muito nessa porra. Então, e depois que você vomita, você se dá conta, você entende, sim, realmente essa porra é verdade, cara. Então, essa parte é muito interessante. E falando assim num aspecto mais esotérico da parada agora, seria a parte boa, porque essa é a parte ruim, né? Tipo, você enfrentar seus traumas, não é uma parte, não é, tipo, não é legal, né? Ninguém quer fazer isso, tanto que você não quer fazer isso. O seu ego não quer que você faça isso. Você não quer se redimir, você não quer regredir, enfrentar traumas passados novamente. Essa é a parte ruim da experiência. Mas também tem a parte boa, que, cara, você sente uma forte conexão com o espiritual. E assim, eu consigo entender a perspectiva de quem tá ouvindo que nunca fez, porque era eu daqui a 3 meses atrás. Que se eu tivesse ouvindo eu de hoje falar, eu ia falar, porra, eu virei um maconheiro do caralho, né, cara? Filho da puta. Mas não. Então, eu consigo entender a perspectiva de quem ouve isso e pode se parecer muito alienígena para algumas pessoas, muito estranho e tipo, inacreditável, assim. Pode ser picaretagem, uma coisa assim, mas, cara, depois de ter experienciado por mim mesmo, assim, é bizarro. Você se dá conta, cara. E, cara, eu desafio qualquer ateu a fazer essa porra e depois continuar ateu, porque você consegue, consegue ver que existe algo muito além do físico, cara. Você consegue entender que existe algo metafísico. É unânime, assim, irrefutável, as coisas que você sente.
você sente a sua luz da sua alma. Você consegue enxergar a luz que você carrega. É mágico. Se eu tivesse que colocar uma palavra assim, é mágico. É só isso e tudo isso. É mágico. Não tenho o que falar. Você consegue sentir sua aura. Você fica muito mais sensível a sentir a aura de outras pessoas. Maluquice, assim, cara. Tipo, é papo de louco mesmo. Mas é real, cara. E quando, tipo, beleza, esses efeitos eles vão. O ritual dura desde iniciar o ritual até o término, que ele oficializa o término do ritual, dá entre 3h30 a 4 horas. Então não é um período tão longo assim quanto outros rituais que fazem, porque no Brasil, tipo, tem muita modalidade da ayahuasca. Então tem cara que faz ritual de alguns dias. Esse foi só 4 horas e foi intenso. E, cara, eu sentia um êxtase enorme durante a parte boa do ritual, né? Que nem tem a parte ruim, depois vomita, e depois começa a você sentir um êxtase absurdo. É como se você tivesse uma avalanche de dopamina no seu cérebro. É esquisito, mas é uma alegria, tipo, é alegria, não é um estímulo de alegria, é uma alegria genuína. Tanto que eu tava pensando, porra, eu tô tendo essa. Durante o ritual mesmo, ou até depois, eu tava com aquele êxtase, tipo, incrível, assim, tipo, muito forte, muito intenso. Eu pensei, porra, amanhã eu vou acordar meio com uma ressaca de dopamina, porque minha dopamina do cérebro foi fritada, e amanhã eu vou acordar zoado, né? Tipo, de ressaca, como se tivesse abusado de substância, amanhã eu tô com, com a ressaca disso, né? Essa é a mentalidade que eu fui dormir. Só que, cara, quando eu acordei, é como se aquele sentimento ainda ficasse comigo, só que um pouquinho mais abafado, assim. Mas, tipo, lá no fundo tinha aquela felicidade. E, tipo, isso carregou em todos os dias, cara. Tipo, não tem como explicar. Tipo, eu acordava, eu tava com aquele mesmo sentimento de felicidade, porque é como se eu tivesse sido iluminado com um negócio que eu tinha que ver e que ia mudar minha vida pro resto da minha vida, cara. É bizarro. Eu acordava, pum, tava com aquele sentimento lá. Eu dormia, tipo, 4, 5 horas por noite. E eu pensei, pô, vou acordar zoadaço, né? Não, cara, eu tava de pé, pronto pro dia, pronto pra qualquer desafio, cara. É maluco de se pensar nisso. E bom, no final do ritual, eles sortearam isso aqui, né? Na verdade, era essa bolsinha aqui. Nela tava esse cachimbo e o tabaco. Mas o mais interessante é o seguinte: antes do ritual, o Thiago passou com uma lista com o nome de pessoas que iam participar do ritual e pediu para tu escrever meu nome. O meu foi o número 3. Número 3. Esse foi o meu número da, daquela contagem. Mas eu não sabia o que era. Para mim era só uma lista de chamada. Eu não tinha explicado nada. E beleza, eu desconsiderei. E daí eu tava conversando com a dona Eliana e ela comentou o seguinte: Gui, pega um cobertor para você, porque hoje tá frio aqui fora e pode ser que você sinta um pouco mais de frio durante o ritual. Um segundo depois, eu falei pra ela, assim, ah, beleza? Eu olhei pro lado, minha visão periférica, tava a Manu. Manu é filha do Thiago, de 9 anos, com um cobertor assim, estendido. Toma aí. Falei, ah, obrigado, não de nada. Beleza. No final do ritual, ele falou, ah, daí ele anunciou, a gente tem um sorteio pra vocês hoje. Aqui tem um instrumento muito importante pra vocês, que vai ajudar vocês nessa jornada. Daí ele pegou o boné dele, com os nomes que estavam ali, cheio uns papeizinhos, e começou a chacoalhar. E daí, isso depois do ritual.
Ele falou, ô Manu, vem cá. Neste momento, eu senti um negócio assim, ó. Um insight, uma intuição, quase uma sensação de déjà vu, assim, frio na barriga. Eu pensei, calma aí, alguma coisa tá acontecendo. Ele chamou ela para escolher o nome do sorteio. E aí ele balançava o boné. Ela tirou um papelzinho. Daí ela pensou por, tipo, 2 segundos. Ela falou, esse aqui não. E jogou de volta. Eu falei, que porra é essa? Daí ele balançou de novo. Ela foi, pegou e puxou. No momento que ela puxa o papelzinho de dentro do boné, eu senti com a maior convicção que já tive na minha vida, eu ganhei. E eu senti isso. Eu ganhei. Daí ela entrega o papelzinho pro Thiago. Ele abre, lê, dá uma risada e fala: Guilherme. Mas eu já sabia, então perdeu a graça, né? Então, mas daí eu ganhei. Pô, fiquei feliz, né? Um cachimbo. Eu queria um cachimbo do Soliseu, mas eu já tinha gasto muito dinheiro, eu não ia comprar daquela vez. Ganhei um cachimbo do Soliseu. E ficou por isso. Bom, legal, né? Coincidência do caramba. Tanto que eu era a pessoa que veio mais de longe para participar do ritual, que o Soliseu falou. Então, foi interessante eu ter ganho. Mas o mais interessante vem agora. Foda que eu vou ter que dar um box um pouquinho de mim, mas tudo bem. Comentando com o seu Eliseu no dia seguinte, no domingo, a gente tava comentando daqui, de onde eu moro, e o meu bairro, e onde é que era o meu bairro, a gente tá comentando sobre isso, e daí eu falei, meu bairro tal, meu bairro tal, é uma mamadeira, né, seu Eliseu? Ele falou, sim, o nome do seu bairro é o nome de uma madeira. Inclusive, é a madeira da piteira do seu cachimbo. No momento todo mundo deu risada e falou, é? E ainda eu comentei, cara, não tinha jeito, esse cachimbo aqui era meu, não tinha outro caminho para seguir. Era realmente, eu estava destinado a ser meu esse cachimbo aqui. E daí eu começo a entrar em retrospecto para das coisas que aconteceram até eu chegar àquele ritual, porque como foi muito importante para mim, eu pensei, caralho, muitas coisas, muitas coincidências, como as que eu acabei de escrever para vocês, tanto do sorteio do cachimbo, mesmo madeira, que é a do meu bairro, muitas coincidências chegaram até acumular até o resultado daquele dia do ritual. Como é que começou? Ano passado, eu e o pai queria jogar bola. Eu tinha parado de fumar nessa época. Eu fumava um cigarro e eu tinha parado de fumar. Mas eu queria voltar ao tabagismo porque eu gostava do fumo e não simplesmente por fumar. Eu gostava do tabaco em si. Eu achava legal, sempre achei legal. Charuto, tanto que eu fumava cigarrilha antes. Eu tinha parado de fumar, fazia um tempinho já. E daí a gente foi jogar bola. E depois de um tempo, depois de uns meses, 2, 3 meses, o Américo aparece lá. Primeira vez que eu vejo ele, no churrasco, ele puxa um cachimbo, que era um pouquinho maior desse aqui. Falei, caralho, tá vendo esse cachimbo? Nunca tinha visto. E daí a gente começou a conversar, a gente trocou uma conversa de, cara, 1 hora, assim, e foi uma das maiores conversas que eu tive recentemente, assim, melhores conversas. Tipo, o cara é inteligente pra caralho, e as ideias batiam, a gente se conseguiu conversar muito bem, foi um papo muito legal. E tipo, bateu, combinou. E daí do cachimbo ele comentou, esse aqui é do Soliseu e tal.
E daí eu comprei um cachimbo e pedi o contato do seu Eliseu pra comprar o tabaco com ele, né? Porque ele falou, esse aqui o tabaco é orgânico mesmo, tanto que esse aqui é amazônico. E, e eu também tinha essa pira, tipo, eu não que... o problema que eu tinha com o cigarro é que era muito artificial, muito químico, então o benefício que você tinha da nicotina pro cérebro, os malefícios, eles ganhavam dos benefícios que você tinha do cigarro. Então, eu parei por causa disso. Daí eu queria uma alternativa saudável disso. E, e beleza, eu peguei o contato do seu Eliseu, com o Américo lá, no futebol, que a gente conheceu por causa do futebol. E eu peguei o contato do seu Eliseu, e eu perguntei, peguei esse contato com o Américo. Eu queria pegar um tabaco aí. E daí, ele falou, o Américo? Pô, o Américo é muito gente boa, cara. Legal que você conhece ele. E daí eu comprei o tabaco com ele, a gente continuou conversando pelo WhatsApp ali, por áudio. Ele falou, isso ano passado. Ele falou, cara, quando você quiser passar um tempo aqui, de repente chamar o Américo, vocês vêm de manhã, voltar à noite, ou passar o final de semana aqui e voltar, e vir na sexta de noite, voltar no domingo, vocês estão convidados, cara, só falar com ele aí, vocês vêm. Mas ficou por isso, eu nunca pensei mais nisso. E aí, como eu tinha comprado muito tabaco, eu não comprei mais dele, tanto que eu ainda tenho um monte aqui. E ficou por isso. Né? Ficou por isso. Ficou por isso. Agora corta para este ano, maio deste ano. Tive que pegar férias de última hora, porque ia vencer o contrato e eu não tinha planejado nada, mas eu tive que tirar férias, senão ia vencer o contrato. Então, eu não tinha planejado nada pra fazer nas férias. E sábado à tarde, eu já tava de férias na segunda, eu pensei, porra, o que que eu vou fazer, né, cara? Eu não vou ficar só em casa jogando videogame. Então, quer dizer, eu acabei ficando uma semana fazendo isso e foi legal, mas não queria fazer só isso durante as férias. Me veio uma ideia na cabeça do seu Eliseu. E eu sempre quis conhecer lá o meio do mato, lá onde é que ele morava. Então, eu mandei uma mensagem pra ele. Daí você pensa o seguinte: eu nunca conheci esse cara. Ele mora no meio do nada, onde não tem nem sinal de celular. E eu queria ir sozinho pra um lugar de um velho que ele pode ser um maluco, ele pode querer me matar lá dentro, me sequestrar. E eu vou ir sozinho pra lá sem nenhuma garantia de nada. Essa era a minha versão. E mesmo assim eu falei, seu Eliseu, eu expliquei a situação pra ele, das minhas férias e tal. Posso passar um tempo aí, conhecer o lugar? Isso era sábado. E agora você olha pela perspectiva do cara, do seu Eliseu. É um moleque de 20 anos, que a única coisa que ele sabe sobre mim é que eu conheço o Américo, só isso que ele sabe sobre mim. Ele não tinha comentado nada de como é aqui, como é que eu vivo aqui, quem eu sou, onde eu trabalho, quantos anos eu tenho. Ele não sabia de nada, ele só sabia que eu era um moleque aqui da cidade. Que se convidou do nada, só falou, posso ir aí na tua casa? Ou seja, estávamos dois em um impasse, em dúvida, sobre como prosseguir nessa situação. Ele disse, cara, pode vir. Mas ele explicou, aqui é meio do mato, é simples, não tem, só tem mato. Tem meu trabalho aqui, os trabalhos de madeira que eu faço, mas aqui é só mato. Eu falei, beleza, ótimo. Se tiver um lugar para eu, se tiver um chão para eu dormir, um vaso para eu cagar, tá tudo certo. Isso era sábado, quando a gente conversou. Na segunda eu já tinha ido. Fui de ônibus, sozinho, uma mochila e uma mala. E meu plano era ficar, tipo, 1, 2 dias lá só pra conhecer o lugar. Eu acabei ficando 4, 5, estando gostado do lugar. E daí, de novo, a gente se conheceu, a gente gostou muito um do outro.
foi uma amizade muito legal, que bateu, combinou muita coisa. E, e deu certo, cara. Tudo porque nós dois arriscamos isso. Tipo, que nem eu falei, era uma perspectiva. Eu indo pra um lugar muito estranho, que não conhecia, não sabia ninguém, não tinha sinal de nada. Ele, ele permitindo que um estranho viesse até a casa dele, por curiosidade e sem conhecimento de quem era esse estranho. A gente correu, ambos os lados correram risco na situação, mas no final, ambos ganharam nessa situação. Tanto que nos áudios agora que o senhor Lisa manda pra mim, ele fala um abraço fraterno. Cara, isso é... Pode só parecer simplesmente palavras ao vento, mas isso significa bastante coisa pra mim, cara. Um amigo que eu fiz durante minhas férias, que eu vou levar pra minha vida. E os aprendizados que ele me deu, vou levar pra minha vida. E o mais interessante, que nem eu falei no último vídeo, é que até um cara como aquele, que pra mim eu não tinha nada pra agregar na vida dele, ele comenta, ele fala de mim com um carinho absurdo e fala assim: ah, você já faz parte da nossa família, você faz parte da nossa história. Você foi mágico em nossas vidas. Ele falou isso no áudio, eu falei, cara, e assim, eu me senti lisonjeado, cara. Tipo, é absurdo, não é querendo me achar, mas, tipo, é muito legal isso. Daí você começa a ver as coincidências, as coisas que levam até essas coisas boas que acontecem na sua vida, entendeu? Você começa a duvidar do acaso. Nada por acaso, cara. Tudo tem um motivo pra estar em cada lugar. É muito interessante pensar nisso. Tanto que nas primeiras vezes, ainda comentei com o seu Eliseu, tipo, eu achava que ele era um velho meio maluco. Tipo, da primeira vez que a gente mandou mensagem lá, que eu fui pedir o tabaco, ele falou, ele começava o áudio: opa, bom dia, tudo certo? Aqui tudo na paz do mestre, gratidão pela vida. E eu, sendo um garoto da cidade, achava aquilo muito esquisito, né? O que esse cara tá falando na paz do mestre? Esse cara é um maconheiro louco. E depois de ter ido lá e aprendido e convivido com eles, agora eu entendi, cara. É tudo na paz do mestre. Quem é o mestre? Cristo é o mestre. Eles me explicaram. Por isso que eles falam tudo na paz do mestre. Tudo na paz de Deus, cara. E gratidão pela vida. Como é que eu deixava como é que eu deixava isso passar batido? Como é que eu ignorava essa simples frase como qualquer outra frase? Gratidão pela vida. Por que que eu deixava isso passar batido, cara? Por quê? E depois de ter ido lá e conhecido as pessoas, e depois da ayahuasca, começou a fazer muito sentido, cara. Gratidão pela vida, cara. Você ser grato pelo aquilo que você tem e por quem você é, cara. É mágico, é como se tivesse um interruptor ligasse na tua cabeça assim e nunca mais desligasse. Gratidão pela vida. Né? Que nem eu comentei bastante com o seu Eliseu. Tipo, não tem tempo pra tristeza, cara. Tristeza não é ruim, cara. Muita pessoa fica adiando a felicidade pra depois, mas a felicidade é o agora, enquanto você tá vivo. Independente da situação difícil que você está, cara. Seja grato por ela. Gratidão pela vida. Sem palavras. Que nem o seu Eliseu mesmo disse. A vida é bela e breve, como gotas de orvalho. É interessante porque a cada conversa que eu tinha com ele lá, a cada uma hora eu tinha uma frase que, se fosse um autor renomado, ele teria congratulações imensas de diversas pessoas. Eu estava ouvindo essas frases lindas, assim, de graça. Uma experiência mágica, cara. Não tem o que dizer, tipo, sem palavras. Só isso e tudo isso, cara. E
é interessante, tipo, depois é até interessante ver, tipo, é meio indiferente, mas é interessante observar, porque você começa a perceber, as pessoas começam a perceber em você como você começa a agir diferente depois do ritual. Tipo, o pessoal começa, cara, você tá diferente. O que que mudou? Elas não sabem ao certo, porque elas não têm a sensibilidade que você tem, mas elas sabem que tem alguma coisa que mudou. São elas falando, não é você falando para elas, ah, eu mudei, eu tô diferente. É elas observando isso. Muito maluco, cara. E depois do ritual, comecei a observar como é que seria o meu dia a dia depois do ritual. E uma das coisas que mais mudaram rotineiramente foi que eu tô muito mais presente no momento presente do que eu era antes. Quando eu ia trabalhar, eu ficava só esperando o relógio bater para bater meu ponto para casa, para eu esperar o final de semana, para ter uma folga do trabalho, para voltar para o trabalho na segunda e repetir esse processo incessantemente até eu morrer. Então, mudando essa perspectiva de estar presente no momento presente, muda tudo, cara. E exercer e fazer esse exercício da gratidão diária muda a sua vida completamente. E é muito interessante esse processo todo. Como eu falei, eu era muito cínico sobre essa parada. E eu acho que é mais interessante ainda por ter esse cinismo antes de ter feito isso e ter essa transformação, mesmo perante ao cinismo que eu tinha sobre isso, deixa isso mais especial ainda. Porque se eu tivesse, se isso realmente fosse qualquer picaretagem, qualquer balela, qualquer coisa feita para tirar a tua atenção e tirar teu dinheiro, eu sairia dessa experiência com, com a postura de alguma pessoa que tomou um golpe, que tomou uma picaretagem. Mas ter saído da experiência, mesmo depois, mesmo com o cinismo de antes e depois corrigido dessa postura, te faz pensar duas vezes, entendeu? Eu me achava muito. Eu tive o erro de achar que, por muito tempo, eu era muito inteligente, porque desde que eu cresci, todas as pessoas olhavam para mim na escola, pessoa, ah, você é um cara muito inteligente. E isso é, não tem como não. É inevitável que isso vá alimentar o seu ego. Então, perante todas as situações da minha vida, eu tinha aquele ego do cara inteligente, que é um lixo, é a maior autossabotagem que você pode fazer. Tanto que, se você olha até antigamente, no período do Império Romano, muitos reis, imperadores, contratavam tanto o bobo da corte, mas contratavam um cara justamente para dizer: você é só um homem, para manter o seu ego baixo, porque o ego ele é muito perigoso, muito perigoso. Eu conseguia ver isso também quando eu fui contar da experiência da ayahuasca para aquelas pessoas que me perguntavam. Teve a última vez que aconteceu isso foi num churrasco e daí teve uma mulher que ficou interessada, tipo, interesse genuíno. Eu consegui sentir um interesse genuíno da pessoa para entender e que eu contasse da experiência e que eu contasse e para ela aprender de verdade. Já as outras pessoas que estavam no grupo escutando, a cada 30 segundos, tinha uma piada ou alguma risadinha que tinha das coisas que eu estava falando aqui. E daí, e tava ficando chato já, tava ficando até um pouco irritado. Mas depois eu entendi. Depois de 2 minutos eu entendi. Essa piada
esses deboches que estavam acontecendo, era basicamente o ego daquelas pessoas impedindo elas mesmas de acreditarem sobre aquilo. Tá aí o perigo do ego, entendeu? Isso é muito interessante. É aquilo, cara. Você é só um homem, né? Tanto que eles falam, memento mori. Memento mori. Lembre-se que, lembre-se de que você vai morrer. Então, e isso aplicando no teu dia a dia, as suas ambições, seus sonhos começam a mudar um pouco de perspectiva. Você começa a mudar um pouco de perspectiva. Eu sempre me inspirei não, mas eu sempre tive um olhar de admiração a muitas figuras históricas, como Alexandre o Grande, por exemplo. E eu lembrei, depois de Memento Mori, lembrei da morte de Alexandre o Grande. E ele demandou que quando ele fosse enterrado, fosse com as mãos para fora do caixão, com seus anéis de pedras extremamente preciosas, muito caras, justamente para lembrar as pessoas de que você não leva nada daquilo que você tem quando você morre. Então, é uma busca sem sentido. Então, se você não pode levar aquilo depois que você morre, qual que é a importância de você buscar incessantemente isso? Você sacrificar sua própria vida? Né? De que adianta o homem ganhar ao mundo, mas perder a sua alma? Eu vejo muita pessoa que trabalha até morrer muitas vezes por motivos fúteis. Eu entendo o cara que trabalha bastante para sustentar a sua própria família. Agora, um cara solteiro que tem poucas responsabilidades, mesmo assim escolher tomar uma carreira, trabalhar simplesmente pelo dinheiro, enganar pessoas pelo dinheiro. Esse cara simplesmente não tem mais alma nenhuma, nenhuma luz dentro dele. Dinheiro é bom, cara. Não vamos ser cínicos aqui. Dinheiro é importante, pensamos nos dias de hoje. É ele que termina o seu poder na sociedade, infelizmente. Mas onde é que você bota limite nisso, cara? As coisas que você tem acabam sendo donas de você. Tyler Durden, pô. The things you want ends up owning you. Então, o que que eu quero da vida, né, cara? Eu quero tudo que eu puder levar. Então, se uma mansão gigante, se carros rápidos e luxuosos, eu não consigo levar para depois, qual o sentido na busca desses mesmos? Acho que é isso. Foi uma boa volta pro canal. Gostei desse vídeo. É isso. Fiquem com Deus. Tudo na paz do Mestre. E lembrem-se, gratidão pela vida.